Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre o anticristo, sobre o antimachia. Desde 2017, nós estamos lançando vídeos no YouTube mostrando que Emmanuel Macron, o presidente da França, ele tem 99% de chances de ser o filho da perdição, o anticristo, o antimachia. O homem que vai governar essa terra durante 7 anos na tribulação. Então, olha aqui quem que provavelmente é o homem. Olha o nome dele aqui para você entender com clareza. Ó. Quem é Emmanuel Macron? Ex-ministro que se candidatou à presidência da França. O título Emmanuel, o nome Emmanuel, significa o quê? Deus conosco. Então veja bem, meus irmãos, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque muitas pessoas ainda estão pensando que o anticristo, o antimachia ainda vai nascer. Não, o anticristo, o antimachia já está sobre a terra. E ele já está para assumir o poder dessa terra. O diabo vai dar o poder para ele governar a terra durante 7 anos. Então eu estou gravando mais esse vídeo, mostrando mais evidências de que ele é o filho da perdição, o antimachia. Então eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu peguei o nome, todo o nome de Emmanuel Macron, para me traçar o seu perfil aqui. Então veja bem, o nome dele é Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron. Cada um desses nomes tem um significado. Cada um desses nomes tem um significado. E cada um desses nomes nos revela que ele é o anticristo, que ele é o filho da perdição. Veja bem, meus irmãos, o anticristo, a palavra anticristo, na verdade, no hebraico, é antimachia. Antimachia. Anti por quê? Antes porque ele é aquele que vem antes do verdadeiro machia. Ele vai vir antes se passando pelo verdadeiro. Ele vai vir antes enganando as pessoas, dizendo que ele é o machia, o Messias, que haveria de vir salvar a humanidade. É tanto que tem revistas aí chamando Emmanuel Macron de o Messias. Vou colocar a página na tela aí para vocês verem. Lá na Europa, as revistas já estão dizendo que Macron é o Messias. Por quê? Porque o anticristo, ele vai vir se passando pelo verdadeiro machia. Lá na Europa tem revista dele andando sobre o mar. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, fala: viu uma besta que subia do mar. Está falando do anticristo, do antimachia. O livro de Apocalipse, capítulo 13, está se referindo ao anticristo, ao antimachia. Por isso que essas revistas lá da Europa colocam ele andando sobre o mar. Então o que é que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer o significado de cada um desses nomes aqui e vou mostrar para vocês que cada um desses nomes aqui é ele se passando pelo verdadeiro machia. Não esse nome aqui de cima aqui, Emmanuel, mas todos esses outros aqui é ele se passando pelo machia, porque esse aqui em cima aqui, na verdade, é um nome de blasfêmia. Então veja bem, meus irmãos, Emmanuel Macron, ele nasceu no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro é o dia de Yule, é o dia do bode, é o dia das trevas. Ele nasceu nesse dia, dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro é o dia também do Deus Sol. Dia 21 de dezembro é o dia da criança da promessa. Nas revistas da Nova Era, vou colocar a página aí para vocês verem. Na revista da Nova Era, eles já aguardavam a criança da promessa para nascer no dia 21 de dezembro. Eles já diziam que essa criança iria nascer no dia 21 de dezembro e que essa criança iria restaurar o clima do planeta Terra. Essa criança ia nascer para poder cuidar do meio ambiente, para cuidar do planeta. Então, meus irmãos, com respeito a essa criança da promessa, que iria nascer no dia 21 de dezembro para poder resolver o problema do clima do mundo, resolver o problema das florestas, tudo nos mostra que essa criança é Emmanuel Macron. Veja bem, meus irmãos, o alvo agora, o foco deles agora, é a questão climática e a questão econômica do mundo inteiro. Então eles estão em busca de um salvador. Esse salvador deles vai vir para resolver a questão climática do mundo, vai vir para poder salvar a humanidade, salvar o planeta Terra. E esse salvador vai vir também trazendo prosperidade e paz para o mundo inteiro. Essa é a função do anticristo, do filho da perdição. Então tudo indica
que esse homem, esse líder que eles estão buscando é Emmanuel Macron. Tem até umas revistas aí e um vídeo aí de um bispo onde ele fala que a França é o principal país que está combatendo essa questão do clima aí, que está à frente nessa questão do clima. O bispo fala que a França é que está na frente, tomando iniciativa. Quem é o presidente da França hoje? Emmanuel Macron. Então, tudo nos leva a crer que Emmanuel Macron é a criança da promessa, que a nova era sempre aguardou, que ia nascer no dia 21 de dezembro. E realmente Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. Agora, com respeito ao nome do Emmanuel Macron, que eu quero trazer para os irmãos aqui, é o seguinte. O seu nome completo nos mostra que ele é o filho da perdição, que ele é o anticristo. Por quê, Romilson? Porque o anticristo ele vai vir afirmando ser o próprio eterno. A Escritura diz que o anticristo vai vir e vai assentar no templo do eterno, se passando pelo próprio Criador. Ele vai adentrar para dentro do templo lá em Jerusalém, em Al-Shalem, e vai se passar pelo próprio eterno. Então ele vai se colocar no lugar do próprio eterno. E ele também vai vir se colocando no lugar do filho do eterno. Ele vai se passar também pelo próprio Messias, pelo próprio Machia. Então é isso que eu quero mostrar em cada significado do nome de Emmanuel Macron, para que os irmãos possam ver que tudo aponta para ele como ele sendo o filho da perdição. O nome dele completo é Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron. Esse é o nome dele completo. O nome Emmanuel é uma blasfêmia contra o Eterno. O nome Emmanuel significa Deus conosco, ou seja, o Criador conosco. O Criador está conosco. Ele está aqui, ele está se posicionando no lugar do próprio Eterno. Esse nome aqui é um nome de blasfêmia. Por quê? Porque no livro de Apocalipse 17 fala que nas 7 cabeças haviam nomes, e nomes de blasfêmia. Cada uma daquelas 7 cabeças ali do Apocalipse 17 representa um imperador que haveria de vir e governar o mundo. Calígula, Tibério, todos aqueles homens ali, César, Nero, eles levavam sobre si um nome de blasfêmia. Eles levavam um nome divino, afirmando ser o próprio Deus na terra, o próprio Criador na terra. Então, o nome Emmanuel é um nome de blasfêmia contra o próprio Eterno. Em qualquer livro que você olhar aí vai estar escrito no rodapé dela, significa Deus conosco, ou seja, o Criador está conosco. Esse aqui é um nome de blasfêmia. E é interessante os crentes acharem que o nome Emmanuel pertence ao Filho do Eterno. Nunca foi, nunca pertenceu. O nome Emmanuel se localiza no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Lá diz assim, na Bíblia de Jerusalém diz assim, eis que a jovem conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emmanuel. A tradução original é jovem e não virgem. Por quê? Porque ali não está falando da pessoa de Maria, de Miriam. Está falando que uma jovem ia vir ao mundo, ia dar à luz a um filho e ia colocar o nome desse filho de Emmanuel. Então não está falando do Salvador, porque não está falando de Maria. Maria era virgem, mas a palavra ali no hebraico não é virgem, é jovem. Então o texto original está, eis que a jovem conceberás, vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho e vai pôr o nome dele de Emmanuel. Aí quando você chega no livro de Mateus capítulo 1, versículo 23, aquilo ali é um acréscimo. Está dizendo que a criança seria chamada de Emmanuel. Aí quando você lê o próximo versículo, vou estar lendo aqui para os irmãos aqui na Bíblia Jerusalém, Mateus capítulo 1, versículo 23. Se os irmãos tiverem a Bíblia em mãos, os irmãos podem acompanhar. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim, deixa eu pegar o versículo aqui. Aqui diz assim, eis que a virgem, a tradução original é jovem, né? Eis que a jovem, conceberás e darás à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emmanuel. O texto está se referindo dizendo que a passagem de Isaías se refere a Maria, a mãe de Yahshua, mas não é. Isso aqui é um acréscimo feito pela Igreja Católica. A Igreja Católica fez isso aqui por quê? Porque o Papa, no final dos tempos, é quem vai apresentar o Emmanuel ao mundo. Mas o Papa não vai apresentar Yahshua ao mundo, ele vai apresentar o Anticristo, o filho da perdição. Por quê? Porque tudo indica que o Papa é o falso profeta, que vai andar lado a lado com o Anticristo. Então a Igreja Católica aqui no livro de Mateus, ela já fez uma mudança. Ela introduziu esse nome Emmanuel aqui para quando o Emmanuel chegasse no futuro, o Papa não tivesse trabalho algum para apresentar ele ao mundo. Por isso que o nome Emmanuel é aceito tanto no catolicismo romano, tanto no judaísmo, quanto no espiritismo. O judaísmo está esperando o Emmanuel deles até hoje, porque eles não entenderam que aquele Emmanuel de Isaías ali não é o Salvador.
O capítulo 8 de Isaías fala que Emanuel vai vir com asas abertas, capítulo 8, versículo 6 em diante. Fala que porque eles rejeitaram as águas mansas de Siloé. Siloé é Iauxa, tô falando de Iauxa. Porque eles rejeitaram Iauxa, o Eterno vai mandar sobre eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria. Esse aqui é o anticristo. Aí no próximo versículo 8 fala, ele vai vir com asas abertas, vai encher toda a terra de Israel com seu exército. E fala que ele vai vir para destruir Israel. Aí, quando você lê nessa Bíblia normal, essas Bíblias normais aqui, que foram tiradas do hebraico com sinal massorético, ela diz assim, ó Emanuel. É uma invocação ao nome. Mas esse ó Emanuel não existe no hebraico original. Por quê? Porque no hebraico original não existe vogais, não existem essas vogais que foram acrescentadas, que são os sinais massoréticos. Então não existe esse acento na letra O, aqui no capítulo 8, versículo 8. Não existe esse acento. O texto está dizendo, o Emanuel vai vir contra vocês com asas abertas, com um grande exército. Por quê? Porque não existe o acento na letra O. Isso foi um acréscimo que eles fizeram, os massoretas. Então a Bíblia tem muito fermento que a gente tem que ler e saber entender aonde estão os acréscimos. É um sinal massorético. O texto, capítulo 8 de Isaías, está falando que o anticristo vai vir com asas abertas, com um grande exército para destruir Israel. Aí o texto dá o nome dele, o Emanuel. O Eterno fala para os judeus abrir o olho, que o Emanuel vai vir contra eles. Então esse capítulo de Mateus, capítulo de Isaías, não está falando do Salvador, está falando do anticristo. É tanto que quando você lê Mateus capítulo 1, versículo 23, você lê falando que o seu nome será chamado Emanuel. Quando você continua lendo, até o versículo 25, fala que o anjo deu o nome para o Salvador, não de Emanuel, mas de Iauxa. Isso na Bíblia original, né? Que hoje eles paganizou e colocou Jesus. E a prova de que não é verdadeiro esse texto do livro de Mateus é você ler Lucas. Quando você lê Lucas, capítulo 1, versículo 21 em diante, diz assim, ó, quando se completaram os 8 dias para circuncidar a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Iauxa, conforme o chamou o anjo. Então, o texto de Lucas não traz o nome Emanuel. O texto que traz o nome Emanuel é o texto de Mateus, porque ele foi acrescentado. E como eu falei com os irmãos, o evangelho que é confiável é o evangelho de Lucas e não de Mateus. O evangelho de Mateus é cheio de fermento. Foi acrescentado várias coisas ali. É igual, por exemplo, lá diz assim, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. E Iauxa morreu. Passou a noite da sexta, a noite do sábado, ressuscitou no domingo de manhã. Está faltando uma noite aí. Por quê? Porque foi um acréscimo. O livro de Lucas só fala assim, o Filho do Homem vai ressuscitar no 3º dia. O livro de Mateus eles acrescentou para ir batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Lucas fala que não, que é para pregar arrependimento e a remissão dos pecados tem que ser feito no nome de Iauxa. Quando você lê lá no finalzinho do livro está escrito isso. Lá não manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o livro de Lucas é que nós temos como inspirado, porque ele não traz essas heresias, ele não traz esse nome Emanuel aqui lá. Ó. Isso é um acréscimo feito no livro de Mateus. Então, esse nome aqui, ele está tentando usurpar o lugar do Criador. O nome Emanuel, ele está tentando usurpar o lugar do Eterno, de Yahweh. Agora vamos pegar esse outro aqui, Jean Michel. Jean, eles traduzem como agraciado. Vamos até pegar essa parte aqui, ó, Michel. O que significa Michel, Ramos? Michel é o mesmo que Miguel, ou Mical, que é o nome original do hebraico. O que significa Michel, Ramos? Significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Aqui, ele está querendo ser semelhante ao Filho do Eterno, porque o Filho do Eterno é semelhante ao Altíssimo. Ele está afirmando que ele é o Messias, que ele é o Mashiach que haveria de vir. Esse nome significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Iauxa. Iauxa é a expressão exata do Todo-Poderoso, do Eterno. Ele é a expressão do Pai. Ele é a imagem exata do Pai. Ele é a semelhança do Pai. Então, nesse ponto aqui, ele está se posicionando como sendo o Mashiach, o Messias verdadeiro, o Mashiach, o Filho do Eterno. É um nome também que ele apossou dele. Mas por que então que ele apossou desses nomes? Por exemplo, a palavra anticristo é aquele que vem antes do Mashiach, anti-Mashiach, aquele que vem antes, se passando pelo próprio Mashiach,
afirmando o seu Machia na terra. Ele vem antes, afirmando seu próprio Machia, se passando pelo próprio Machia. Por isso que a palavra é anti-Machia. Alguns vão falar anticristo, mas é anti-Machia. Vamos pegar o outro aqui, ó. Frederic. Vamos ver o que significa Frederic. Frederic significa rei da paz ou príncipe da paz. Quando nós lemos o livro de Isaías, fala que Yahshua é o príncipe da paz. Ele é o verdadeiro príncipe da paz. Mas aqui ele está se posicionando então como sendo o próprio Machia, como sendo o próprio Filho do Eterno. É por isso que eles colocam as revistas lá chamando ele de O Messias, ele com os braços abertos. É por isso que Emmanuel Macron está andando sobre o mar. Porque ele, o que está representando ali? Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Então, o que está acontecendo? Todos esses nomes aqui, ó, não foram colocados por acaso, não. Isso aqui já foi colocado pensado. As revistas lá mesmo falam, ele é o escolhido. Desde pequeno ele foi o escolhido. Ele foi apresentado para os Rothschild, que são os judeus, aqueles judeus maçônicos lá de Israel. Os Rothschild são judeus maçônicos. Ele foi apresentado para os Rothschilds através de um outro judeu, através de um outro Yaldim. Um Yaldim maçônico. Tá lá em Israel, tem vários deles lá. Então, eles já sabiam quem é ele. Quando ele nasceu, eles já sabiam quem era ele. Então, esse nome foi colocado nele de propósito. Por quê? Porque eles sabem que ele veio para usurpar o lugar do Eterno e o lugar do Filho do Eterno. Agora, por último, Macron. Macron significa a grande marca. Ficou por último, ó. Macron, a grande marca. Por quê? Porque Yahshua vai marcar os dele. Está lá no livro de Apocalipse 14, fala, viu 144 mil que traziam na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. E Yahshua falou, vou escrever. Yahshua falou, vou escrever, vou marcar na testa dos vencedores o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. O anticristo também vai fazer o mesmo. Ele vai marcar os deles com a sua marca. Por isso, a palavra Macron significa a grande marca, porque ele vai trazer a marca da besta. E tudo indica que esse número não vai ser o 666 igual está aí. Tudo indica que vai ser 644. Vou mostrar para vocês aqui que a soma do nome Emmanuel é 644 e não 666. Por quê, Romeus? Porque no livro de Apocalipse fala que o que vai ser colocado na testa ou na mão das pessoas não é o nome do anticristo. É o número que dá a soma do seu nome. O nome do anticristo tem uma soma. Quando você soma cada letra no hebraico ou no grego, ela dá uma soma. E aí quando você soma tudo, dá 644 e não 666. A palavra Emmanuel dá 644. Eu fiz até um vídeo, quem quiser assistir lá depois assiste. Eu mostrando que tudo indica que vai ser isso aqui, ó. Porque essa é a soma do nome Emmanuel. Emmanuel dessa soma aqui, ó. Por que não deu 444? Por que não deu 360? Por que foi dar logo 644? Porque eu mostrei nos vídeos lá que o número 44 é o número do ser humano. É o homem e a mulher para formar o número 44. Eu lancei um vídeo falando sobre isso. E o número 6 é o número do diabo. É o diabo mais o homem, formando 644. Da mesma forma que Ial, que é 1, Ial é 1, mais o 44 aqui, ó, forma os 144 mil do Apocalipse lá, onde eles vão estar selados com o nome do Eterno. Aqui eles vão estar selados com o nome da besta. Tá entendendo? Então, irmãos, a questão é o seguinte, tudo indica que vai ser os 644. E aqui está todo o significado do nome dele. Será que os irmãos acham que esse nome foi colocado por acaso? Foi uma coincidência? O acaso que fez isso aqui acontecer? Não. Eles colocaram todo esse nome já planejado, sabendo que ele é a besta, o anticristo, o filho da perdição. Então, irmãos, eu vou encerrar esse vídeo aqui, deixando um vídeo aí que eu gravei algum tempo atrás aí, mostrando que a soma do nome Emmanuel é 644. E tem até um comercial aí que eles já lançaram aí, que eu não sei também se esse comercial é verdadeiro ou não, mas esse comercial também mostra um homem aí dando a entender às pessoas que a marca da besta está chegando e que essa marca contém o número 644. Eu vou encerrar esse vídeo deixando esse vídeo aí que eu gravei há algum tempo atrás para os irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno. Então, como vocês puderam ver no estudo aí, ou mostrando aí, que o número 6, ele representa o diabo. E o número 44 é o número do ser humano. Então, o número 6 representa Satanás. E o 44 representa o ser humano. Tá aqui, ó.
E eu mostrei aí que os 144 mil, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, representa Ial, o Criador se juntando com o ser humano. O Criador vai se juntar com o ser humano como? Através do seu filho, Yahshua Mashiach. Por quê? Porque está escrito, há um só Criador, Ial, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua, o homem. Então, através de Yahshua, o Criador vai se juntar com o ser humano. Então, aqui, ó, o número 1 representa o eterno, o 44 representa o ser humano. Por isso que Yahshua disse assim, ouve, ó Israel, Ial é um, e não existe outro além dele. Então o eterno é o número 1, o 44 é o número do ser humano. 144 significa que o eterno está se juntando com o ser humano. E 644 significa que Satanás está se juntando com o ser humano. Agora preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, meus irmãos. Saiu um comercial aí que tudo indica que ele é verdadeiro. Se realmente ele é verdadeiro, ele é verídico mesmo, tudo nos mostra que o número que vai ser colocado nas pessoas realmente é o 644 e não o 666, não vai ser o 666 e sim o 644. Por quê? Porque já estão fazendo propaganda mostrando a nova moeda digital que vai ser lançada aí. Eu não sei se foi na Índia ou se foi na China que surgiu essa propaganda, mas eu vou passar o vídeo aí para vocês verem e aí vocês prestem bastante atenção nessa propaganda. A propaganda, ela mostra um homem, ela mostra o número 6 e ela mostra o homem em pé, junto do número 6 ali. O número 6 ali, ele representa Satanás. E o homem em pé, junto do número 6, representa o número 44. Representa o homem, Adão, como eu mostrei para vocês aí. Adão vem de Dan, e Dan significa 44. Então nessa propaganda vai aparecer o número 6 e vai aparecer o homem de pé, junto do número 6. E mais lá na frente o homem faz assim com a mão, mostrando realmente que é o 644 que vai ser colocado nas pessoas. Quando ele faz assim com a mão, ali está mostrando perfeitamente o número 6, o número 44, mostrando que esse é o número que vai ser colocado nas pessoas. Então eu vou passar um pedacinho do vídeo aí agora para vocês verem, ok, meus irmãos? Como eu mostrei para os irmãos aí, a palavra Dan vem de Adão. E Dan soma-se 44. Então quando ele fica de pé diante do número 6 ali eles estão mandando uma mensagem subliminar para nós, mostrando que o número 644 é que vai ser a marca da besta. É tanto que lá na frente ele faz assim com o 4 para poder confirmar. E os irmãos também viram que na hora que o homem vai para pular ali no chão ali, aparece uma cobra enrolando ali, uma serpente. E aquela serpente, ela se transforma no número 6. Nós conseguimos ver até as escamas da serpente ali. E ela se transformando no número 6. Por quê? Porque o número 6 é o número da serpente, é o número do diabo, é o número de Satanás. Por que ela está se transformando? Por que o número 6 está se manifestando ali na forma de uma serpente? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que Satanás é a antiga serpente. Então o número 6, ele foi representado por uma serpente no chão na hora que o rapaz está pulando. Entendeu, meus irmãos? Então vamos lá. Agora veja bem, meus irmãos, eu escrevi aqui o nome Emanuel. Por quê? Porque tudo indica que o anticristo, filho da perdição, é Emmanuel Macron, como eu tenho mostrado aí. Macron significa grande, a grande marca, significa marca, marca grande. E Emanuel significa Deus entre os homens, Deus conosco. Por quê? Porque ele vai afirmar ser Deus na terra, ser o próprio Criador na terra. Isso está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, meus irmãos, eu peguei aqui o nome Emanuel, por quê? Porque o apóstolo João, o apóstolo Yohanan, ele diz assim, quem tem inteligência, calcule o nome da besta, pois o nome da besta é o número de um ser humano. Então, o nome da besta dá um nome, e é esse nome, dá um número, e é esse número que vai ser colocado sobre a mão das pessoas. O nome da besta, ele dá um número, e esse número é o número que vai ser colocado sobre a mão ou sobre a fronte das pessoas. Entendeu, meus irmãos? Se você pegar as letras hebraicas ou as letras gregas, elas têm valor numérico. Então o que o apóstolo João, o apóstolo Yohanan está nos orientando aqui no livro de Apocalipse capítulo 13, é calcular o nome da besta, para nós vermos qual é o número que vai dar.
porque é esse número que vai ser colocado sobre a mão ou sobre a fronte das pessoas. Então, quando nós somamos Emanuel, nós temos o número 644. Veja bem, meus irmãos, Emanuel no hebraico e no grego aparece com duas letras, não é só com uma letra igual está na Bíblia Almeida aí não. O nome Emanuel no hebraico e no grego, ele aparece com duas letras, e é com duas letras que se escreve o nome do Emmanuel Macron. O nome do Emmanuel Macron não é escrito só com uma letra, é com duas letras, confirmando mais ainda para nós a profecia. Então veja bem, aqui ó, em grego está, ó, aqui os dois M's aqui em grego aqui ó. Quando você faz a soma todinha de cada letra no grego aqui ó, você tem o número 644. E é interessante que Emmanuel Macron foi lá para a China para poder estabelecer a nova ordem mundial. E o que está falando no vídeo aí? Que quem vai lançar essa moeda digital é a China. Então, meus irmãos, está tudo interligado. Vou colocar a capa da revista aí para vocês verem. Emmanuel Macron foi lá para a China para poder eles estabelecerem a nova ordem mundial. E a China, meus irmãos, foi ela que deu o primeiro pontapé em toda essa tecnologia aí de vigilância. É ela que traz toda essa tecnologia de vigilância. E lá na China hoje, as pessoas são rastreadas de todas as formas. Para onde elas não dão um passo sem estar sendo vigiadas pelo governo da China. Por quê? Porque a nova ordem mundial praticamente já está totalmente estabelecida lá na China. E Emmanuel Macron foi para lá para eles estabelecerem a nova ordem mundial. Então, essa moeda digital aí com certeza está ligada com o nome dele. Entendeu, meus irmãos? Espero que você tenha entendido esse estudo. Vamos divulgar esse vídeo aí, passe ele para frente para as pessoas ficarem orientadas, para que elas não venham receber esse número sobre a sua mão ou sobre a sua fronte, porque tudo indica que vai ser o 644. É lógico que se vier o 666 as pessoas não devem aceitar, mas se vier o 644, aí que elas têm que correr mesmo. Então tudo indica que o número da besta vai ser o número 644. O Eterno tem nos dado grande revelação nesses últimos dias, meus irmãos. Vamos ficar firmes aí, porque tudo nos mostra que o fim chegou. A nova ordem mundial já está aí. Vamos buscar o Eterno, porque está chegando a hora de nós subirmos para a glória. Fica na graça e fica na paz do Eterno, meus irmãos. Que o Eterno esteja com cada um de vocês.